Olá, bem-vindos de volta aos estúdios da Dukascop TV. Nosso convidado de hoje, para falarmos sobre navegação e meio ambiente marinho, é Carl Gustav Lundin. Carl, obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Vamos começar falando sobre as principais evoluções da indústria de navegação no momento. Temos observado um crescimento estável na indústria com o passar dos anos e tivemos pequenas quedas em períodos de recessão. Mas, em geral, a navegação cresce cada vez mais e isso causa certos tipos de problemas. Em alguns lugares, o tráfego é intenso demais, como no Canal do Panamá. O canal está sendo expandido no momento, o que provocará impacto significativo. Além disso, há um novo projeto para a construção de um canal atravessando o Lago Nicarágua. Esses dois grandes projetos de infraestrutura terão grande impacto, mas por outro lado vão aliviar a escassez em relação ao transporte entre o Atlântico e o Pacífico. Há também a discussão ativa sobre uma nova passagem do Nordeste e do Noroeste do Ártico, e o tráfego na região já é considerável. Há muitos navios sendo projetados e construídos para enfrentar a rota do Ártico. Obviamente, isso encurta consideravelmente a travessia entre o Atlântico e o Pacífico, cortando drasticamente os custos e, de certa forma, trazendo vantagens ambientais, já que gastaremos menos energia na travessia. Entretanto, há alguns riscos significativos associados ao projeto. Esses são os tipos de investimentos em infraestrutura que vão mudar a navegação e a dinâmica que temos no meio ambiente marinho. Você mencionou os riscos ambientais. Como eles estão sendo abordados? Um grande problema é que quando se abre rotas que estiveram fechadas por muito tempo, há o risco de introdução de pragas e doenças. No Caribe, por exemplo, temos observado uma grande diminuição dos recifes de corais nos últimos 40 anos. Há 40 anos, tínhamos entre 60% e 70% de corais em recifes. Hoje, talvez a média seja 14%, e em alguns até abaixo de 10%. Houve introdução de várias doenças através do canal. Nós especulamos que algumas doenças já atingiam os corais nos anos 50 e 60. No início dos anos 80, vimos os ouriços do mar, que são os principais herbívoros, desaparecerem por todo o Caribe. Há uma grande probabilidade de uma doença vinda do canal ter causado isso. Aliás, os primeiros ouriços doentes foram encontrados próximos à entrada do canal, o que é um grande problema. Também observamos a introdução de doenças através do casco do navio e da água de lastro. Essas doenças podem causar impactos consideráveis, principalmente em ambientes já fragilizados. É como se fosse o último golpe de nocaute. Como você compara navegação com gasodutos? Quais são as vantagens e desvantagens? Qual é a opção mais segura? So maybe before I get to that, I wanted also to say another environmental impact which is quite significant is the one associated with accidents. Antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de ressaltar os sérios impactos ambientais associados a acidentes. Os derramamentos de óleo são um grande problema ambiental, particularmente em águas temperadas. O derramamento de óleo é o número 1 na lista de preocupações com a abertura da passagem no Ártico. O meio ambiente lá poderá levar décadas e, em alguns casos, provavelmente séculos para se recuperar de um derramamento de óleo. Esses tipos de carga de alto risco deveriam ser mais considerados do que, por exemplo, cargas de maquinários e graneleiros, ou que não prejudicam tanto o ambiente da região. Outro fator é a segurança dos tripulantes. Obviamente, no Ártico, um possível resgate é muito difícil e provavelmente envolveria uma série de medidas que poderiam prejudicar o meio ambiente. Os custos de mobilização de recursos podem ser muito caros.
E terceiro lugar, eu diria que ainda não temos informações suficientes sobre as rotas de navegação do Ártico, por exemplo. Não temos redes de proteção. Precisamos definir a rota para sabermos onde colocá-las. Provavelmente vamos precisar de sistemas dinâmicos, porque o congelamento é muito diferente a cada ano, o que significa que o ambiente é muito adaptável às condições. Nós recomendamos que os termos sejam bem mais sofisticados em relação à regulamentação. É preciso trabalhar de perto com a indústria. Eles precisam saber dos riscos e assumir responsabilidade por quaisquer acidentes. Eu acredito que os grandes países do Ártico estejam conscientes dos riscos, mas querem investir no projeto para abrirem outras portas para suas economias. Get this going because it opens up other aspects of their economy. So I think that is another angle that people tend to forget. Okay, and with the pipeline... Muito bem. E como você compara os gasodutos com a navegação? So in a number of oceans, for example, the Baltic or the Black Sea, parts of the Mediterranean, we're now having situations where we're constructing... Temos vários gasodutos e oleodutos sendo construídos no Mar Báltico, Mar Negro e no Mediterrâneo. Os riscos envolvidos nesses projetos são muito diferentes dos riscos de navegação. Eu acredito que muitos estiveram céticos em relação aos gasodutos e oleodutos. Nós estamos preocupados com os riscos e acreditamos que talvez esses projetos não estejam sendo bem geridos. Eu acredito que qualquer um que se dispuser a construir um gasoduto ou oleoduto estará consciente dos riscos. Se for bem projetado e bem mantido, essa opção deveria ser segura. É possível transportar quantidades muito maiores por um gasoduto ou oleoduto do que por navios. If the environmental conditions change, ships are much more adaptable. So, you're not stuck with infrastructure. A grande vantagem dos navios é que se as condições ambientais mudarem, eles são mais adaptáveis e você não fica preso a uma infraestrutura que não pode usar ou que seja forçado a usar em condições não compatíveis. Os gasodutos podem ser alvos fáceis em uma situação de guerra ou ato de terrorismo. Os navios têm mais possibilidades de defesa e de mobilidade. Dito isso, considerando as guerras passadas, muitos navios foram afundados. Então, não há garantias. Concluindo, eu diria que para certos tipos de transportes, particularmente de cargas perigosas, como petroquímicos, é aconselhável utilizar um gasoduto ou oleoduto, pois os riscos são menores. Com a expansão agora, por exemplo, na Europa, dos moinhos de vento, o risco para navegação aumenta. Se o tempo está ruim e o navio perde o controle, poderia colidir com um moinho. Essa é uma nova ameaça para a navegação. So that is now coming up as a new threat also to shipping, whereas that wouldn't be a risk for the pipelines. Carl, mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigado. Obrigado pela audiência e voltaremos em breve com a segunda parte da entrevista aqui na Dukascop TV. Até mais. Now.